Na maioria das discussões que eu vejo, quando as pessoas estão falando sobre racismo, elas estão falando sobre racismo no sentido do dicionário, no sentido que está na lei. Quando você usa a etnia ou a cor da pele da pessoa como algo depreciativo para ofender ela. Isso é injúria racial, está previsto na lei, acho que todo mundo já ouviu falar disso pelo menos uma vez na vida. Só que de um tempo para cá a gente começou a ouvir muito a ideia de que não existe o racismo reverso, não existe racismo de pessoas negras contra pessoas brancas. Quando chega nessa discussão, isso vira uma briga muito grande na internet, porque as pessoas começaram a usar a palavra racismo com significados diferentes e sem avisar o seu interlocutor. Membros do movimento negro, por exemplo, que falam bastante sobre racismo, muitas das vezes, quando eles estão falando sobre isso, não é no sentido do dicionário, que a maioria das pessoas está acostumada, mas no sentido estrutural, cultural. É a ideia de que, por conta das nossas heranças culturais, históricas, nós teríamos então uma cultura racista impregnada na nossa sociedade. Essa estrutura racista, que já vem de séculos, ela não afeta a população branca da mesma forma que afeta a população negra. A desigualdade racial que tem no nosso país é muito grande, ela é gigantesca, é um abismo entre a população negra e a população branca. E um dos exemplos mais comuns que você vai ver sobre isso é o exemplo das autoridades. Nós temos poucas autoridades políticas negras, poucas autoridades científicas, juízes, médicos. A disparidade na proporção de indivíduos negros ocupando esses cargos e de indivíduos negros na população em geral é gigantesca, é gritante. Mesmo 130 anos depois da abolição, nós ainda não combatemos com eficiência esse abismo de desigualdade racial que tem no país. Um outro elemento dessa estrutura racista que tem sido muito discutido recentemente é o padrão de beleza. Eu sou branco, eu nunca na minha vida, em momento nenhum, nem cogitei ouvir ideias de que meu cabelo, ou minha pele, o formato do meu rosto estariam errados ou seriam naturalmente feios. Só que eu tenho amigos e amigas negras que cresceram a vida toda escutando que os cabelos deles eram naturalmente feios, que eles precisavam ser corrigidos. Esse é um tipo de pressão que é muito maior nas crianças negras e pardas do que nas brancas. Não é que foi inventado um significado novo para a palavra que não está no dicionário. Na verdade, eu acho que os dois usos são legítimos, tanto nesse sentido mais tradicional, quanto nessa visão estrutural, histórica. Só que é importante que você deixe claro para o seu interlocutor qual o sentido que você está usando. Não dá para você fingir que o outro sentido da palavra não existe. Indivíduos do movimento negro que falam sobre a estrutura racista do país não podem fingir que não existem atos de racismo no sentido de haver uma seleção por etnia com indivíduos não negros. Porque isso acontece às vezes e as pessoas vão destacar isso na internet. Da mesma forma, as pessoas brancas não podem ignorar a herança que a escravidão deixou na nossa cultura e a maneira como isso afeta os indivíduos negros com um peso muito maior. Ah, mas os brancos já foram escravizados não sei onde, e os eslavos e os povos, não sei o que. Assim, eu entendo que povos brancos, na verdade, de todas as etnias possíveis, já foram escravizados em algum momento do tempo. Só que aqui no Brasil, especificamente, os acontecimentos que envolveram a escravidão do povo negro têm maior influência sobre a nossa cultura contemporânea. Não faz muito sentido você ficar usando esses exemplos de povos da Europa que não tem muita influência sobre a nossa cultura, como por exemplo os eslavos, em comparação às várias populações africanas que têm influência sobre nós. Ter sido escravizado ou não quer dizer muita coisa, mas as bases ideológicas e sociais daquela escravidão têm consequências, têm significados muito fortes. Para ajudar você a entender isso que eu vou explicar aqui de maneira mais profunda, eu vou deixar um texto aqui na descrição desse vídeo, do Xadrez Verbal, é um texto muito bom. Está aqui o link para você dar uma lida. Uma coisa que você vai perceber é que muitas razões já foram usadas assim para justificar a escravidão. Questões de guerra, questões econômicas, punição. Na grande maioria desses casos, existe uma razão externa ao indivíduo para que ele seja escravizado. Aqui no Brasil, durante a escravidão das populações africanas, era, na verdade, a essência daquele indivíduo, a cultura, a pele negra, os traços do rosto,
eles eram usados como justificativa para a escravidão. Você é escravo porque você é assim. Essa justificativa ainda foi piorando ao longo dos séculos porque ela teve uma influência do uso errado da teoria da evolução, que teve uma influência sobre o darwinismo social, que colocava os negros como uns sub-humanos, tentava colocar eles como mais próximos do macaco, ou seja, tentava justificar, desumanizar aquele indivíduo e justificar por que você pode abusar dele. São séculos desse tipo de pensamento e da justificativa constante na sociedade que impregnou a nossa cultura e que deixou esses traços tão profundos. Não, mas isso não é do Brasil, isso vem da África, porque os negros já escravizavam os negros na África. Falando sobre racismo, você sempre vai ouvir isso e dar uma sangrada nos ouvidos quando alguém fala, mas a questão é um pouquinho diferente. Para começar, vamos perder um pouco o hábito aí de generalizar as populações africanas. Da mesma forma que não existe o povo americano, existem centenas de populações e culturas lá do norte, no centro e no sul, espalhados pelo continente todinho, com diferenças gigantescas. Da mesma forma, você tem as populações africanas, que são muito diferentes umas das outras, que se espalham por um continente gigantesco. Então, não vamos generalizar. Você pegar algumas populações do Reino do Benin, que escravizavam, populações que atuavam na Baía dos Escravos, tudo bem, mas você não pode generalizar isso por continente todo. Não é que os negros escravizavam os negros. Você tinha populações brancas que eram escravistas, populações negras que eram escravistas. Populações brancas que não eram, populações negras que não eram. Então, vamos já encerrar essa generalização por aqui. Mesmo assim, mesmo se você for pegar por esse ponto, você tem que perceber que, assim como eu falei, né, que os modelos de escravidão são muito diferentes, esses povos não se escravizavam por serem negros, não era essa a justificativa. E tem modelos de escravidão que são tão diferentes do que a gente está acostumado, que passa nas novelinhas de época aí da Rede Globo, que algumas pessoas, alguns leitores, às vezes, estudando, podem ter dificuldade de identificar aquele indivíduo como um escravo. O escravo aqui no Brasil, ele perdia a sua identidade, ele era coisa em muitos sentidos. Em outros lugares, não. Você não podia comercializar, por exemplo, um escravo. Ele não é coisa, ele não é comercializável. Esses modelos de escravidão têm consequências muito diferentes nas sociedades. Durante a minha graduação, uma obra que a gente usou bastante na hora de estudar os povos africanos foi O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, que fala um pouco sobre o povo Ibo, que ocupa um pedacinho da Nigéria, e já é um exemplo muito interessante de como esses modelos de sociedade muito diferentes dos nossos, não só no sentido de escravidão, mas em vários sentidos são diferentes e ajudam a gente a ver quanto essas generalizações não fazem sentido. Essa obra, por exemplo, tem um modelo de escravidão que algumas pessoas podem ficar confusas, podem não entender que aquele indivíduo é um escravo na primeira vez assim que são apresentados a ele. Uma frase que está no texto que eu indiquei do xadrez verbal e que é muito importante para entender essa situação é de que a escravidão do negro não é um resultado do racismo, mas que o racismo é um produto da escravidão do negro. Pelo menos essas estruturas racistas com as quais nós lidamos hoje em dia. O nosso modelo foi absurdamente cruel e marcou a nossa cultura e as populações geração após geração. É justamente por reconhecer essas marcas muito profundas que eu sou a favor de cotas raciais no ensino superior. Porque mesmo que alguns identifiquem essas cotas como algo racista, naquele sentido tradicional de ser uma diferenciação étnica, eu acho que mesmo assim ela é uma boa forma da gente combater essa estrutura racista. O aumento ao acesso ao ensino público é uma forma muito poderosa de fazer esse combate. De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em 2014, só 0,9% dos médicos que se formaram no Estado são negros. Isso é absurdamente desproporcional e é uma coisa que evidencia a necessidade dessas cotas. Mostra que existe um abismo mesmo que nós precisamos combater. Não é simplesmente ficar criticando o racismo, mas colocar realmente uma opção, uma alternativa na sociedade para combater essas estruturas. Não são perfeitas, são um paliativo, mas é um paliativo que eu acho interessante, que vale a pena ainda ser discutido, ser mantido nas nossas instituições. Recapitulando, para fechar, você que é do movimento negro, está falando aí que racismo reverso não existe, beleza, mas explica para o seu interlocutor
qual o sentido de racismo aí nessa situação, por que o racismo reverso não existe, quais seriam as origens dessas estruturas. Deixar essas coisas claras para o seu interlocutor vai garantir que ele consiga ter uma compreensão muito maior. É bom para a própria militância que o diálogo nesse tipo de situação se torne mais claro. E você, indivíduo que é branco e que acha que está sendo prejudicado por situações de racismo, situações em que sua etnia está sendo colocada em questão, né, está sendo um dos fatores do debate, eu entendo que isso é incômodo, mas, por favor, não compare isso com o racismo estrutural que a população negra sofre cotidianamente no nosso país. Não faça essa comparação porque ela não faz sentido. Não faça igual o Danilo Gentili, né, de falar, ai meu Deus, eu sofro racismo porque eu sou muito branco e as pessoas me chamam de palmito. Isso não é nem minimamente comparável ao indivíduo negro ser chamado de macaco. As raízes e as consequências dessa atitude são muito diferentes. Na nossa sociedade, na sociedade brasileira, não dá para igualar o racismo contra brancos com o racismo contra negros. São duas situações muito desproporcionais. Se você tem alguma opinião sobre isso, sobre as cotas, sobre a discussão de racismo, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais. Vou deixar aqui duas indicações de vídeo, vão aparecer em algum lugar aqui na tela. Um deles é o PT e as linhas auxiliares da esquerda, o plano comunista para dominar o país. Eu falo um pouquinho, né, sobre essa ideia, esse medo comunista recente. E o outro é a discussão de que se a esquerda quer realmente o monopólio das virtudes na nossa cultura. É uma acusação que eu já ouvi o Pondé fazer às esquerdas. Tá aí o vídeo, deem uma olhada. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo aqui e até o próximo. Começaram a usar a palavra racismo com significados diferentes e sem avisar o seu interlocutor. Membros do movimento negro, por exemplo, que falam bastante sobre racismo, muitas das vezes, quando eles estão falando sobre isso, não é na maioria das discussões que eu vejo, quando as pessoas estão falando sobre racismo, elas estão falando sobre racismo no sentido do dicionário, no sentido que está na lei. Quando você usa a etnia ou a cor da pele da pessoa como algo depreciativo para ofender ela. Isso é injúria racial, está previsto na lei, acho que todo mundo já ouviu falar disso pelo menos uma vez na vida. Só que de um tempo para cá a gente começou a ouvir muito a ideia de que não existe o racismo reverso, não existe racismo de pessoas negras contra pessoas brancas. Quando chega nessa discussão, isso vira uma briga muito grande na internet, porque as pessoas, é no sentido do dicionário que a maioria das pessoas está acostumada, mas no sentido estrutural, cultural. É a ideia de que, por conta das nossas heranças, né, culturais, históricas, nós teríamos então uma cultura racista.